Oi, gente, bom dia. Quanto tempo? Quanto tempo que eu não gravo vídeo dessa série que é para falar um pouco da minha trajetória da validação do diploma de enfermeira brasileira para como enfermeira aqui americana, especificamente aqui no estado da Flórida. E hoje eu gostaria de entrar um pouco mais detalhadamente no plano de estudos para o NCLEX de Registered Nurse, para vocês que querem validar o diploma de enfermeira. Há sim a possibilidade para a validação do diploma de técnicos de enfermagem, e eu pretendo fazer no próximo vídeo, nos próximos vídeos, assim que a gente terminar com o plano de estudos de enfermeiro, eu vou começar a detalhar um pouco mais como funciona a validação para os técnicos de enfermagem, ou como a gente chama aqui nos Estados Unidos, Licensed Practical Nurses, tá? Mostrando para vocês que vocês podem ter acesso a esse material. Esse material é o NCLEX RN Examination, tá? The National Council and Boards of Nursing, States Boards of Nursing. É como se fosse o COFEN aí no Brasil. Esse Conselho Nacional dos Conselhos Estaduais de Enfermagem aqui nos Estados Unidos é o que regula o NCLEX. O NCLEX, ele é administrado e a validação ela ocorre de forma diferente em cada estado. Então, a minha experiência particular foi no estado da Flórida, mas em alguns outros estados o processo pode ser um pouco diferente. Mas isso não impede que vocês consigam, tá? Força, força. Então, falando um pouco do NCLEX. Por que o NCLEX ele é tão desafiador para nós que viemos, né, da cultura de testes no Brasil? O NCLEX ele é um teste muito bem elaborado. Cada questão para ser colocada no NCLEX, incluída no NCLEX, ela é testada. Primeiro ela é analisada por um banco de experts naquele tópico. E ela deve ser corroborada por especialistas naquela área, dizendo que ela é uma questão com raciocínio válido. Todas as questões do NCLEX, elas devem ter o que nós chamamos aqui de rational, ela deve ter uma explicação racional, que deve conter na correção do teste, como é no vestibular no Brasil, ou no Enem. Mais do que isso, ela deve ser testada por um grupo de pessoas que aplicam para o NCLEX. Então, quando eu fiz o meu NCLEX em março, depois da minha prova, quando eles fecham, o sistema fecha para que você não vai responder mais perguntas, eles perguntam se você quer responder algumas perguntas para que eles analisem se aquelas perguntas podem ser incluídas nos NCLEX dos próximos anos. Né? Não vou dizer para vocês que eu respondi porque eu estava tão louca depois do meu teste, com náusea, com cólica, com tudo que vocês imaginarem, que eu queria sair correndo dali, não queria responder mais nada. Mas eu tenho uma amiga aqui que respondeu uma ou duas. E ela disse assim: meu Deus, eu não queria estar fazendo esse teste nos próximos anos. Mas é uma técnica. Vocês verão que, diferentemente de testes no Brasil, o NCLEX é mais do que conteúdo. É você entender como as perguntas elas funcionam a partir de uma lógica e como que as respostas elas seguem sempre a mesma lógica de raciocínio. Como tudo aqui nos Estados Unidos, que é bem metódico, essa é a lógica de raciocínio, consistência, eles têm consistência, tá? Voltando à metodologia do NCLEX. O NCLEX, ele é baseado na taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? Eu também não conhecia a taxonomia de Bloom, porque educação não era minha área no Brasil, mas com certeza as pessoas da área da educação e da psicologia no Brasil conhecem a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela é utilizada para analisar as bases do raciocínio e como a gente aplica aquilo que a gente sabe, e eles aplicam isso no exame. Como que eles fazem isso? Eles graduam o nível de dificuldades das questões em questões baseadas na taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é como se fosse uma pirâmide,
onde a base são questões mais simples, teoricamente, e o ápice, questões mais complexas. Então, questões elaboradas com a taxonomia de Bloom da base, ou seja, questões em que você só precisa lembrar o conteúdo. Um exemplo, o nível de potássio no sangue, 3,5, 5,5, tá? Isso é base, isso é lembrar, né? Sobe mais um pouquinho, entender quais são os sinais e sintomas de uma pessoa com hipopotassemia, né? Primeiro, você precisa lembrar os valores. Segundo, você precisa entender os sinais e sintomas. Aplicar quais são os cuidados de enfermagem para uma pessoa apresentando os sinais e sintomas com valor de potássio, vamos colocar 2,8, tá? Analisar eles te dão um caso, ou casos, eles te dão 4 pacientes. O paciente 1 está apresentando um potássio de 2,8, sinais e sintomas assim. O segundo paciente está apresentando, sei lá, sódio de 132, com sinais e sintomas assim. O paciente número 3, com uma insuficiência cardíaca congestiva, está apresentando tosse com a espuma rosada. O paciente está com os lábios azuis, saturação de 82. Qual é o paciente que você atende primeiro? Então, isso é análise, tá? Ou então, eles te dão um caso clínico de pacientes que têm alguns sinais e sintomas e pedem para você dizer qual é a patologia mais assertiva, mais que concorde mais com aquele quadro clínico. E aí, depois na taxonomia de Bloom, subindo para o ápice, questões que valem muito são, como eu disse, de novo, questões aquelas de criação e aplicação de conhecimento, onde você lembra, entende, aplica, analisa, quer dizer, você sabe qual é a prioridade e você aplica. E aí são questões que eles vão além, né? Eles te dão 4 casos clínicos e aí eles dizem responda quais são todas as questões corretas, né? O paciente 1 com 2,8 de potássio, apresentando sinais e sintomas, eles listam sinais e sintomas, deveria ser o terceiro paciente a ser atendido por isso. O paciente com 132 de sódio ou, né, hipernatremia, né, com 157 de sódio, sei lá, sinais e sintomas assim, assado, ele seria o terceiro paciente que você atenderia. E embaixo eles põem, como a gente faz no Brasil, 1 e 2 corretas, 2 e 3 corretas, 1 e 2 incorretas, todas corretas. Então, assim, é bem complicado, tá? Essas questões vão variando. Como eu falei, o teste, ele é feito em cima dessa taxonomia. Então, quando você acerta uma questão de nível de análise, basicamente eles simplificam a taxonomia de Bloom e fazem 3 níveis de questões, que é lembrar e entender, aplicar e analisar, e aí analisar e aplicar. Lembrar e entender, aplicar e analisar, criar e aplicar. E as questões de nível 3 são as que valem mais. Como o teste ele é pontuado? Imaginem vocês que eles têm todos os scores, todas as pontuações de todos os candidatos que prestaram essa prova no ano passado. Então eles desenvolvem uma linha, um gráfico, um percentil, que é o percentil 0, tá? 50% abaixo desses todos reprovaram, 50% acima desse percentil todos passaram. Quando você começa o teste, o computador vai te dando questões. Ele é chamado de teste computadorizado adaptativo. Agora, quase todas as profissões aqui nos Estados Unidos estão mudando para esse tipo de teste. Ao invés de usar os testes, se você acertar 80%, 90%, não é isso que eles querem. Eles querem saber se no decurso de um número de questões, se você vai se manter no gráfico, se você vai estar acima do gráfico ou abaixo do gráfico. Como eu disse no vídeo anterior, eu passei com 75 questões, que é o mínimo de questões que eles aplicam
para aprovar ou reprovar um candidato. Você não sabe se você passou ou se você reprovou, tá? Então, naquele teste, naquele score, 75 questões, o software fecha. Eu não posso responder mais questão nenhuma. E aí o teste foi encerrado, eu tenho que levantar e ir embora, tá? E aí, depois de 24, 48 horas, eu sei a resposta através do meu perfil online, onde a gente cria no Person, que é a agência aplicadora da prova, tá? É uma outra instituição que aplica a prova. Quando você responde uma questão no NCLEX, você começa no nível 0 com todo mundo, tá? Eles vão te dando questões fáceis. Primeiro, 6 questões, elas são de aquecimento, mas você não sabe quais são. Então, elas também não têm valor. Isso é um pouco, assim, tricky, como a gente fala aqui. É um pouco pegadinha. Mas você vai respondendo 6 questões. Acertei, 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 acertei. Foi subindo. Aí eles te dão uma questão de nível 3. Aí você erra. Aí a próxima questão, número 7, nível 2. Ah, você acerta, sobe de novo. Ah, uma de nível 3. Erra. Eles vão te dando outra de nível 3. Errou. Sabe? Mas quando você acerta uma questão de nível 3, ao invés de você subir um pouquinho nesse score, digamos que você faz assim. Digamos que você acerta uma de nível 3, erra 2 de nível 1. Acerta uma de nível 3, erra as 2 de nível 1, tá? Eu analisando depois as questões que caíram pra mim, meu Deus, eu errei questões ridículas de nível 1 e acertei questões de nível 3. Porque eu peguei o jeito de responder as questões de nível 3. Vamos falar sobre cada questão nos próximos vídeos. Eu vou trazer questões, vou mostrar para vocês. Vamos analisar juntos, tá? Essas questões para que vocês entendam qual é a técnica de responder, que é muito importante. Como uma enfermeira aqui deve saber priorizar. Aqui é prioridade. Eles sabem que nós não temos tempo de fazer tudo e eles sabem que nós não temos tempo de ver todos os pacientes. Então, qual é a prioridade? É isso que eles querem saber. O teste, ele traz um número de questões, um percentual de questões, porque ele pode começar em 75 questões e ir até 265, né? Para todas essas 265 questões, você vai ter entre 4,5 e 5 horas para responder. Eles mudam isso de ano para ano. Tá? Eu respondi 75 questões em quase 2 horas. Então, se você passa das 75 questões porque você está indo abaixo no gráfico e o computador ainda não tem certeza para te reprovar, ele vai te dando questões. Você está correndo contra o relógio também. Então, assim, é desesperador, tá? Então, o foco é estudar para matar o teste em 75 questões. Tá? Eu não queria passar de 75 questões. Eu não queria só passar. Eu queria passar sem entrar em pânico, tá bom? O teste, ele é formado de questões em disciplinas da enfermagem. Então, eu vou ler, porque eu não lembro aqui. São segurança e ele é baseado nas necessidades humanas básicas. E aí nos reporta a grande doutora Wanda Horta, que já falou isso na década de 70. O quanto é isso importante. Então, se você não valorizou isso quando você veio na universidade, volta em necessidades humanas básicas. Maslow, porque aqui isso vai ser tudo, tá? Maslow, doutora Wanda Horta, necessidades humanas básicas. Beleza? Dentro de necessidades humanas básicas, de 17 a 23% das questões, gestão do cuidado. Enfermeira faz gestão, tá? Se você não é gestora, você não serve para ser enfermeira, tá? Segurança e controle de infecções, de 9 a 15%. Então, quer dizer, você tem que ser muito boa em gestão do cuidado e controle de infecções. E são essas as questões de nível 3. Promoção da saúde e manutenção da saúde, de 6 a 12% das questões. São questões geralmente voltadas à pediatria, puericultura, vacinação, questões voltadas a pacientes que telefonam no consultório e você tem que... eles perguntam como que você, para qual paciente você retornaria a ligação mais rápido, qual é o caso mais urgente, que é a realidade nossa aqui. Tá? As enfermeiras dos médicos, dos consultórios médicos, são elas que recebem as questões para fazer triagem, para que elas retornem as ligações e façam o agendamento dos casos prioritários. Fica a dica. Integridade psicossocial, e aí entram os quadros de saúde mental, questões saúde comportamental, behavioral health, como a gente fala aqui,
junto com, são de 6 a 12% das questões também. Então, em 75 questões, você pode pegar, sei lá, de 6 a 8, 9 questões, tá? E aí, integridade fisiológica. Integridade fisiológica tem um grupo embaixo disso, que é cuidado básico e conforto, que são fundamentos de enfermagem. E aí, fundamentos de enfermagem aqui é completamente diferente, ou eu não digo completamente, mas assim, o foco deles aqui é muito na educação, tá? Como você educa um paciente para usar um inalador ou para usar uma bomba, uma bombinha, né, de formoterol em casa. Nossa, mas isso é importante? É super importante, tá? O que você usa primeiro, né? Você usa o corticoide, depois você usa o broncodilatador, ou primeiro você usa o broncodilatador e depois o corticoide? Como você tem melhor absorção na mucosa bucal? Então, assim, isso é essa técnica de dizer para o paciente, introduza na boca, dê uma respiração, né? Aperte o puff, segure 2 segundos. O que você faz primeiro, sabe? Corticoide ou broncodilatador. Fica a dica, isso a gente vai conversar aqui também. Farmacologia e terapias parenterais. De 12 a 18%. Farmacologia aqui é tudo. Farmacologia por questões de como as drogas agem, tá? Então, farmacodinâmica, farmacocinética, os efeitos adversos, porque, como eu já disse, a questão legal aqui de processos de pacientes afetados por hiperdosagem, por hipodosagem, tá? Por administração incorreta, isso tem um grande impacto no sistema da saúde. E o enfermeiro aqui desempenha um papel fundamental, primeiro, no controle do abuso de drogas, aqui de medicações para dor, no manejo de pacientes que se auto-aplicam medicações de dor, as bombas de controle de dor, e também nos sinais e sintomas de colegas da enfermagem que estão desenvolvendo padrões de comportamento condizentes com o abuso de medicações de dor, opioides. Tá? Muito importante. E aí eu vou ensinar para vocês fazerem flashcards para falar das medicações, interações medicamentosas, como orientar paciente em casa, que não pode, por exemplo, sabe, tomar medicações com pomegranate juice, que é bem dizer, eu não me lembro, é grapefruit, que é a grapefruit, que parece aquela laranja gigante, né? Ela tem o suco dessa laranja, não sei como chama isso no Brasil, ela afeta a absorção das medicações e interage com os componentes químicos. Então é completamente desaconselhável ingerir as medicações com grape juice, tá? Não é grapefruit, é grape juice, tá bom? Redução do risco potencial, e aí entram as medidas de proteção do paciente, segurança do paciente, que é da administração de medicações, todos os certos da administração, 6 ou 12 certos, como eles falam aqui, como a gente fala no Brasil também. Essas questões são de 9 a 15% da prova, tá? E adaptação fisiológica, o que é isso? É como seu corpo se adapta para infecções e inflamações, como seu corpo se adapta em sinais em eventos de trauma ou choque, e quais são os sinais e os sintomas que você apresenta, quais são os cuidados de enfermagem baseados nas evidências científicas, e quais são os casos entre o paciente em choque hipovolêmico, entre um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, entre um paciente apresentando seizures, convulsões. Qual é o caso que você vê primeiro? Eles vão te dar sinais e sintomas, eles vão te dar valores de laboratório, e você vai ter que saber, baseada em adaptação fisiológica ou fisiopatológica, o que você vê primeiro, tá? De 11 a 17%. No próximo vídeo eu vou voltar falando de cada um separadamente. E aí vou dar dica de quais são os temas que mais caem, onde vocês vão estudar, quais são as fontes. Aqui no YouTube tem a Sarah, que ela é a registerednurse.com. Eu amo, estudei muito com ela no YouTube. Tem os outros sites, tem um site que é o Nursing Academy, que eu também me registrei, você paga, e assim foi fantástico para fazer revisão, principalmente quando você entra em matemática, que você tem que fazer conversão das medidas imperiais,
que é ounces, e o peso também de libras para quilos, tá? Todas essas coisas que a gente tem que saber aqui para poder fazer a prova, tá bom? Tudo de bom para vocês, me mandem perguntas, me digam o que vocês querem nos vídeos, quais são as dúvidas e a gente vai conversando. Um beijo!